Olá, pessoal! Vamos falar como incentivar a leitura em casa? Olha só, despertar a vontade de ler nos alunos pode ser um grande desafio para os pais. Mas qual é a melhor forma de instigar a curiosidade? Que temas da literatura eu devo explorar? Existe um tempo recomendado para o meu filho ler todos os dias? Gente, todas essas questões são muito comuns entre os pais que querem incentivar a leitura em casa, não é mesmo? Mas, infelizmente, não existe um manual de instruções indicando ali o passo a passo de como fazer uma criança gostar de uma biblioteca, de livros. Quais principais dúvidas dos pais que querem fomentar o hábito de ler? Essas dicas, você, professor, poderá passar para os pais dos seus alunos. Vamos lá? Existe um tempo recomendável para a criança ler todos os dias? Gente, recomendamos 30 minutos diários para as crianças mais novas, tá? E 2 períodos de 30 minutos com intervalo de 5 minutos entre cada período para os adolescentes ou pré-adolescentes, certo? É importante que os pais ajudem a criança a ser cada vez mais independente, criando o hábito de ler sozinha. Ok, isso é muito importante. Mas para que isso aconteça, a sugestão é que os pais leiam também enquanto os filhos leem, certo? Criar momentos para que todos estejam sentados com seus livros, sem a interferência de qualquer distração, como uma televisão ligada ou um celular ali do lado. Isso é fundamental para que as crianças possam desenvolver a habilidade de foco e de concentração, certo? Vamos lá. Como selecionar os livros de acordo com a faixa etária das crianças? Olha lá, pessoal. Para as crianças de até 2 anos de idade, o importante é que os livros ofereçam possibilidades de explorar os sentidos, o tato e a audição. A partir de então, a própria criança é a melhor fonte para que os pais façam aí uma boa escolha. Para que elas desenvolvam o hábito e o prazer por explorar e escolher seus livros, os pais podem começar com um passeio em bancas, nas sessões de literatura infantil de boas livrarias. Quer uma outra dica? Criar o cantinho da leitura em casa para que livros, revistas, materiais a serem explorados estejam disponíveis e ao alcance dos seus filhos. Desenvolver o gosto pela leitura em crianças já alfabetizadas envolve aceitar, que seu filho vai ler sobre aquilo que interessa a ele, não é mesmo? Vejam só, mas se algumas temáticas não interessam aos filhos, os pais devem insistir? Sim, pessoal, é importante que a criança desenvolva o hábito de ler sobre temas variados. O desafio, porém, é oferecer a variedade sem que a criança acabe por desenvolver uma relação aí negativa com a leitura. A melhor forma mesmo, sabe qual é? É despertar na criança a curiosidade em relação aos gêneros e temas que não são os seus prediletos. A sugestão que geralmente damos aos pais é para que usem a mesma ferramenta que, durante um período de vida, os filhos usam com muita frequência e através do qual descobrem o mundo, perguntando: por quê? Se você percebe que seu filho de 10 anos não se interessa por história, por exemplo, experimente em algum momento perguntar: por que será que o nome da nossa cidade é assim? Por que ela tem esse nome? Se ele for um pouquinho mais velho, acrescente uma dose de desafio. Vamos lá, para a mesma pergunta. Vamos ver quem descobre primeiro por que a cidade tem esse nome? O que eu faço se o meu filho não se interessa por clássicos da literatura? Olha lá, o início do processo para desenvolver o gosto pela leitura em crianças já alfabetizadas envolve aceitar que seu filho vai ler sobre aquilo que interessa a ele. E aí está o grande desafio. Seu filho de 11 anos pode ser fã de um grupo musical que não te agrada, certo? Não agrada ao pai, né? Mas, se um artigo ou uma revista sobre esse grupo musical é o que desperta a atenção dele para a leitura, esse vai ser o melhor começo. Não se preocupe, vai passar e 2 mudanças fatalmente virão. Seu filho vai amadurecer e o assunto
de interesse vai mudar, não é mesmo? Mas que isso ele vai se desenvolver o gosto pela leitura e estará aberto a livros com conteúdo de maior qualidade, tá bom? Olha lá, que tal incluir notícias na rotina de leitura do meu filho? Pode ajudar? Notícias são excelentes, atrativos, desde que você consiga também, na fase inicial, despertar em seu filho a curiosidade para saber mais sobre um assunto que já é interessante para ele. Melhor ainda se os pais conseguirem acrescentar o truque de, ao ler o jornal ou a revista, antes já de despertar a curiosidade do filho, para alguma outra reportagem que esteja ali na sequência. Esse é um esforço que tem alto retorno e um curto espaço de tempo, pois a criança que desenvolve o hábito da leitura de notícias desenvolve senso crítico e uma crescente sede por mais informações. Olha lá, pessoal, excelentes dicas para hoje. Até mais!